Boa tarde. Nós vamos então começar hoje uma live. Vamos ter um convidado super competente, com um assunto muito interessante, importante, que é o superendividamento. Então vamos esperar aos pouquinhos o pessoal entrando. Denise, estou vendo aqui, Valéria, tudo bom, gente? Boa tarde. Sejam bem-vindos. A ideia é a gente ter uma conversa bem interessante aqui com o Jason. Com o Jason aprender bastante sobre a questão da proteção do consumidor frente a essas questões de endividamento, quais são as possíveis propostas de alteração legislativa que estão em trâmite e especialmente a gente buscar uma forma de compreender melhor que tipo de argumentos jurídicos, bases jurídicas podem ser usadas em questões que envolvam muitas vezes concessão irresponsável de crédito. Tem situações que a gente está vendo até agora, nesse momento de pandemia, eventual paralisação de cobranças, de contratos, supostas renegociações, e a gente vai dar uma olhada, obviamente, nessas questões. Então, boa tarde a todo mundo. Ângelo, parece Ju, tá aqui, Amanda, Matheus, deixa eu cumprimentar o pessoal, Guilherme, pessoal aluno aqui da Cândido Mendes, um forte abraço para todos vocês, Lili, Léo Pires, a galera do pedal também, meus amigos, empresários, clientes. Que bom que a gente está aqui então tentando ter uma conversa sobre esses assuntos. Essa live já estava marcada já há algum tempo. Eu vou convidar agora o Jason, ver se ele já está por aqui, se ele já está chegando. O Paulo também, Maximiliano. Um abraço, Paulo. Em breve quero ver se eu faço uma contigo. Tenho acompanhado as que você tem participado e são sempre oportunidades de muito aprendizado. Francisca também, que legal. Enquanto o pessoal está chegando, deixa eu tentar conectar com ele aqui. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Ainda não, deixa eu chamá-lo. Peraí. Deixa eu chamar o Giso, que eu acho que ele está no perfil do professor Thiago Loyola, que é um outro perfil também. Vamos ver se ele consegue chegar por aqui. Bom, só um minutinho. Vamos ver se ele aparece por aqui. Vamos ver, cadê ele? Ainda não, enquanto ele não está aparecendo, possivelmente sou eu que não sei muito conduzir e mexer por aqui. Então estou tentando chamar ele no WhatsApp aqui para a gente poder começar e dar sequência a essas questões. Aproveitando enquanto ele não está ainda por aqui disponível, gente, eu estou penando um pouco com a luz que está me esquentando, que chegou. Opa, agora vamos lá. O Jason já está aqui, vamos chamar agora o nosso convidado. Ele já está, acho que para entrar. Não tenho oportunidade agora de ouvir, está conectando ele. Chegou. Oi, Thiago. Boa tarde. Tudo certo? É um prazer ter você aqui. Deixa eu ajeitar minha câmera. Beleza. Que bom. Aqui, vamos fazer a luz também. Esse negócio da luz. Vamos ter uma luz bem na nossa cara. Beleza. Pois é, isso aqui que a gente agora está aprendendo, Esses momentos. Ainda a gente tem experiência de professor, o Vitor mudou aqui também para o outro lado, encosta um lugar, vai para outro. Daqui a pouco vira aqueles memes, de transmissão. Total. A câmera abre e pega uma situação que não pode, O povo gravando e a gente virando meme, é isso aí. Exatamente. Eu brinco até com o Vitor, tem que fazer um dia os bastidores da live, O pessoal vê a gente aqui e não imagina o que tem por trás. Como que segura a câmera, como é que tem a luz, cheio de A confusão que tá na frente aqui, exatamente. Exatamente. Então, pessoal, vou apresentar a vocês o nosso convidado de hoje. Para muitos de vocês já conhecem, ele é uma autoridade no assunto, é uma feliz oportunidade de recebê-lo aqui, gente. Então, já agradeço a você, gente, em nome da Ordem de Advogados do Brasil, da Comissão de Defesa do Consumidor, da Universidade Cândido Mendes de Ipanema e da pós-graduação em Direito do Consumidor da ESA, aqui do Rio, e da ESA Nacional também. O Jason é nosso professor da pós-graduação, ele vai dar um módulo específico sobre superendividamento. Então, fazer uma apresentação breve aqui do currículo dele, que ele é muito extenso, mas vamos deixar para as questões
mais resumidas. O Gerson é advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, também do SESUC, presidente, né, da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, seção da Santa Catarina. Então a gente vai começar hoje a falar sobre, né, o superendividamento. E você tem uma obra, né, muito importante, que é o superendividamento, né, e a proteção ao mínimo existencial. Então, como eu tenho proposto aqui nas oportunidades que eu participo, e muito, né, com o Vitor, a gente tem feito uma dobradinha bacana, o Vitor Guglinski, e a ideia é fazer um bate-papo que você fique livre, né, para comentar, pensar em voz alta é o que eu quero que aconteça, sem muita formalidade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse teu trabalho, né, que parece que foi sua tese de doutorado, esse livro, e explicar um pouco para a gente como o superendividamento acontece, quais são as características que você acha que são mais importantes, e se esse momento que a gente está atravessando, se ele pode agravar ainda essa situação. E que instrumentos jurídicos, possivelmente, a gente possa contar hoje para poder combater um pouco esse quadro que já é muito preocupante e que com a tendência de crise talvez tende a se agravar ainda mais. Bom, Thiago, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né, a oportunidade da gente conversar. É um tema que, de fato, eu venho já trabalhando há alguns anos, né, resultou na minha tese em 2016, né, portanto já tem um tempinho. E é claro que agradecer a ESA, o CAN, enfim, todo mundo que está envolvido, a OAB, né, especialmente todo mundo que está envolvido nessa. O superendividamento é um problema, portanto, que não é novo, né, não é recente. Só que agora eu acho que a gente tem uma dimensão ainda desconhecida, né, do tamanho da encrenca que a gente vai ter pela frente. O superendividamento é uma situação, é bom, né, conceituando, e a gente conceituando começa a conversar sobre isso. É uma situação, acho que conhecida por muitos, né, dos que nos ouvem aqui, vários colegas, inclusive passando, né, mando um abraço para todo mundo, que a gente não consegue, né, falar o nome de todo mundo, não consegue parar. Mas o superendividamento é quando a pessoa física, portanto, pessoa natural, não tem mais renda nem patrimônio para o pagamento das suas dívidas, né? Se a gente estivesse falando de uma pessoa jurídica, a gente diria que ela está quebrada. E esse termo pode se utilizar também para a pessoa física. Ela não tem mais condições de pagar as suas dívidas. É uma situação, portanto, alarmante, porque não é apenas uma questão patrimonial. Isso interfere também em toda a subjetividade do indivíduo, da sua família, né? Um estresse absoluto dentro das famílias. E isso tem, basicamente, duas formas. A doutrina, de maneira geral, trabalha com dois tipos de superendividados. E é bom que a gente diga isso também para a gente desenvolver o assunto. Um deles, a doutrina e também o projeto de lei, que a gente vai falar já, que está no Congresso, vai dizer que é o superendividado ativo, que é aquele que foi, digamos, irresponsável na compra, se descontrolou, comprou demais, não fez as contas devidas, enfim, e aí extrapolou, foi lá num dia, estourou o cartão de crédito, fez o que não devia. Mas a gente tem um outro tipo de superendividado, que é o chamado passivo, que esse é o principal objeto de preocupação e, vamos dizer assim, de proteção que se deve dar no ordenamento jurídico, que é o superendividado que fica nessa situação por conta dos chamados acidentes da vida. É um divórcio, é uma morte na família, né, é uma doença na família, e agora que a gente vai ter, de forma muito significativa, desemprego. A pessoa deixa de pagar as dívidas porque ficou desempregada, era uma situação inesperada, e as dívidas começam a se avolumar, e a gente sabe que, especialmente, né, no nosso país, com os juros, enfim, que as dívidas elas alcançam, especialmente as dívidas do setor financeiro, a gente vai ter uma situação quase que incontornável. E aí essa pessoa, ela é negativada, ela entra nos cadastros de restrição de crédito, ela tem boa parte da sua renda ainda remanescente tomada pelos credores, especialmente os credores que têm maiores garantias, e aí mais uma vez entra o sistema financeiro, que faz débito automático, ou que tem garantias reais, né, como um financiamento de veículo, ou mesmo de imóveis. Então, essa pessoa fica numa situação, enfim, sem saída, uma situação realmente dramática para boa parte, né, dos superendividados. Eu diria para todos, mas boa parte dos endividados que acaba ficando nessa situação, que é uma situação anômala, e não é bom para ninguém.
Claro, você colocou então muito bem isso, que é uma situação, portanto, que atinge, né, as pessoas físicas e que seria semelhante a uma empresa, uma situação, né, de ruína, né, de término, de quebra. Que tipo de possibilidades, né, que alguém que se encontra numa situação de superendividamento pode ter, pelo direito hoje em dia, posto que base jurídica talvez ele pudesse usar para tentar resolver essa situação? Alguém que reste caracterizado como um superendividado, ele tem algum tratamento diferenciado? Já existe hoje algo nesse sentido ou é uma coisa que está ainda prevista nos projetos de lei, entre os principais, né, o 3515 de 2015, que fala, né, muito sobre isso? É um projeto que a gente tem que divulgar sempre, porque infelizmente ele ainda não conseguiu ser votado. Acho que é de extrema importância a gente debater esse tema e relembrar a necessidade de a gente cobrar, né, e fazer uma pressão para que ele seja votado, porque possivelmente nesse cenário que a gente vai enfrentar daqui para frente, eu acredito que ele seja de extrema importância. Exatamente, é o que você falou. O que eu poderia dizer, né? Eu poderia dizer o que, na verdade, repetir algumas coisas que você falou. O que a gente tem hoje é um projeto de lei. A gente não tem uma previsão específica legislativa, né, em vigor para fazer o tratamento do superendividado. O projeto 3515 de 2015 está pronto para ser, né, aprovado. Já veio do Senado, já foi aprovado no Senado, está na Câmara, já está tudo ok, está numa comissão especial que foi feita no final do ano passado para aprovação, está só esperando ser aprovado. Vai, portanto, inserir um capítulo dentro do Código de Defesa do Consumidor que vai, né, falar do tratamento ao superendividado. Então, vamos lá. O que o projeto de lei, e por isso mesmo que a gente tem que insistir na aprovação dele, vai mais ou menos delinear? Vai dizer que as pessoas devem ter um comprometimento máximo de sua renda para pagamento das dívidas. Esse comprometimento máximo de renda gira ali em torno de 30% do rendimento dessa pessoa, que vai ser dividida, portanto, entre todos os credores. Essa pessoa, obviamente, ficaria numa situação de supervisão, vamos dizer assim, durante até 5 anos, e os credores iriam fazer uma espécie de concurso de credores e iriam ser pagos paulatinamente, né, num percentual, enfim, de cada dívida, dentro de um plano estabelecido, que se não for feito por acordo, será feito determinado pelo Poder Judiciário. Né? Isso é o que nós temos. Mas isso é um projeto de lei. Né? E o projeto de lei, portanto, embora a gente esteja pressionando, embora todas as associações de defesa do consumidor, o Brasilcom, enfim, DEC, estejam pressionando para que ele seja aprovado, o fato é que ainda não foi. E aí a gente tem uma questão que eu particularmente considero que deva ser melhor desenvolvida. O quadro é o seguinte, né, obviamente, na minha opinião, Thiago, a gente vai ter uma enxurrada, né, de ações judiciais pedindo revisão e pedindo de alguma forma que o judiciário dê algum tipo de solução ou encaminhe alguma coisa em relação às pessoas que estão muito endividadas e as pessoas que estão no quadro que a gente falou, super endividadas. Eu acredito, isso, inclusive, né, fazendo aqui um merchan, é o que está no livro que eu publiquei lá. Eu acredito que há a possibilidade de você, numa interpretação analógica, você estabelecer parâmetros, né, judiciais para que o alcance máximo das dívidas seja em torno de 35%, que é o que hoje a gente tem na legislação dos consignados, que o sistema financeiro de habitação também estabelece, ou seja, são parâmetros de, entre aspas, civilidade no pagamento dessas dívidas. É bom lembrar que aí não entra aluguel, é bom lembrar que aí não entra tributo, é bom lembrar que aí não entra eventuais pensões alimentícias. Portanto, o que a gente está falando basicamente é de dívidas de consumo. Né? Então, hoje eu acho que seria uma possibilidade. Perfeito, isso que eu ia te perguntar. Quais são os contratos, né, que possivelmente poderiam ser renegociados sob a proteção da questão do superendividamento e mais? Você comentou que a margem, né, de comprometimento da renda de 30% a 35%, que por analogia tem sido usado, né, na questão do consignado, ela visa de alguma maneira compatibilizar o cumprimento dessas obrigações e, obviamente, resguardar uma capacidade de pagamento de outras tantas despesas, né, Gilson, que sejam essenciais para a manutenção da vida digna da pessoa. Porque ainda que você tenha uma obrigação de pagamento, você tem também um direito de sobrevivência digna. A dificuldade, muitas vezes, é compatibilizar esses dois direitos, né, de uma maneira em que a pessoa consiga voltar a ser solvente, reencontrar sua capacidade
de pagamento futuro, mas sem comprometer a sua capacidade de sobrevivência mínima. Existe nesse projeto, ou ao superendividado, talvez a gente pudesse também estender, não sei a tua opinião, alguma questão semelhante a alguma moratória, algum prazo de carência para que ele começar a fazer esse pagamento, ou talvez a negociação já imponha um começo já de pagamento? O que você acha disso? Eu acho o seguinte, Thiago, a gente vai ter uma situação bem na linha do que você falou. As pessoas precisam pagar a dívida e todo mundo sabe disso né, isso é bem claro. Mas as pessoas precisam viver e o que implica em pagamento também de outras obrigações para que a economia se movimente. Você vê como o nosso sistema ele é complicado. As pessoas estão recebendo auxílio, né, governamental de R$600 em 3 vezes, talvez em mais, e os bancos estavam fazendo débito automático quando o dinheiro caía na conta da pessoa que está sem renda e está recebendo os R$600 e o banco ia lá fazer débito automático na conta dos devedores. Foi necessário uma decisão, inclusive, do STF agora, uma portaria ontem do CNJ, estabelecendo mais uma vez que os juízes fiquem atentos para a impenhorabilidade dos R$600 que foi estabelecido como forma da pessoa se alimentar. Então, o que a gente tem que entender é que você não pode matar a fonte da economia, que são as pessoas. As pessoas não podem. Você tem que deixar margem para essas pessoas. Como você falou, a pessoa pega ônibus, a pessoa pega Uber, a pessoa se alimenta, a pessoa veste o seu filho, a pessoa... Ou seja, essa pessoa precisa disso, inclusive para movimentar a economia. O que a gente tem, portanto, é uma população extremamente endividada, com juros, né, absolutamente fora de propósito. A gente está no mês de maio, só um detalhe, a gente está no mês de maio, e um dos grandes bancos do Brasil divulgou o relatório trimestral, né, janeiro, fevereiro e março, com maior lucro ainda. Ou seja, eles aumentaram a lucratividade do ano de 2019 em plena pandemia. Enquanto a gente não entender a dimensão do que a gente está falando, as empresas estão com severas dificuldades, os trabalhadores estão com enormes dificuldades, né? O consumidor, de maneira geral, está todo mundo com dificuldade, e os bancos apresentando balanços com aumento da margem de lucro deles nessa situação. Se ninguém pensar nisso, se o próprio governo federal, através do Banco Central, dos mecanismos que ele tem, não intervir, nós vamos passar uma situação terrível. E aí eu digo uma coisa, eu até pergunto para você o que você acha. O sistema de justiça não vai conseguir dar minimamente resposta ao número de ações, especialmente de pequeno valor econômico, que vão ser protocoladas nos juizados especiais, porque as pessoas vão ter o que fazer, as pessoas vão procurar, né, os advogados, olha, vamos tentar, vai ser aquela, vamos tentar alguma coisa para que essa prestação deixe de ser cobrada, para que o débito automático deixe de ser realizado, porque as pessoas precisam, né, comer, precisam pagar outras coisas que não, né, as suas dívidas já assumidas. Então, a situação é uma situação difícil. E eu, na verdade, eu devolvo a pergunta para você saber, para você me dizer assim, o que é que vai se fazer, o que é que se faz, então, em relação à moratória. Hoje não existe. Havia um projeto de lei, foi retirado, né, de pauta no Senado Federal, um projeto de lei que estabelecia moratória de até 6 meses para determinadas dívidas. Foi retirado, né? Então, como é que a gente vai fazer? Perfeito. Essa questão que você colocou desse prazo, né, de carência de moratória, porque o pessoal, né, compreenda que nem todo mundo, de repente, tem, né, base jurídica do meio do direito. É uma possibilidade de você suspender, digamos assim, né, o pagamento em determinado período, para que, diante daquele espaço de tempo, houvesse uma possibilidade de recomposição dessa capacidade, que ele encontrasse algum outro meio de pagamento. Porque se você mantiver alguém que já está, vamos dizer, asfixiado, né, com a água já chegando aqui em cima, quase se afogando, todo mês vai diminuir um pouquinho, chega uma hora que o cara afoga e não consegue pagar. Vem um colapso, obviamente, na própria vida da pessoa, isso atinge os familiares mais próximos, é um efeito cascata, porque a capacidade econômica, se ficar muito comprometida, ela começa também a gerar, como você disse, uma insolvência, um descumprimento de outros tantos contratos educacionais, contratos ligados a serviços públicos, e que são serviços também que, obviamente, são tão essenciais à existência digna da pessoa, que acho que eles têm que ser balanceados. De fato, é uma questão interessante, Jason, e te pergunto,
existe alguma possibilidade da questão do superendividamento ser feita ou ser, digamos assim, acolhida em via administrativa, ou talvez isso só possa ser feito judicialmente com a determinação de um juiz? É óbvio que quando você tem um cenário onde as partes têm certo equilíbrio de negociação, e aí respondendo um pouco, você comentou como que, às vezes, o que vai acontecer? Eu já percebo um número muito crescente de reclamações no PROCON. A gente tem na Universidade Cândido Mendes um posto do PROCON, a universidade está parada de atendimento presencial, mas tem muitos e-mails que têm chegado pedindo dúvida. Eu recebo diariamente um monte de mensagens, peço até desculpa se alguém está me ouvindo e ainda não consegui responder, no Instagram, em algum perfil, WhatsApp, e-mail, que é um volume grande de ex-alunos, amigos, colegas que querem uma orientação. Então, acho que é uma dúvida que não é só do grande público, acho que é mesmo do meio jurídico, que talvez não tenha esse conhecimento mais específico. E muito embora eu veja muita gente boa defendendo esse projeto, né? Vários colegas do Brasilcom, nos grupos que a gente tem na internet, na área acadêmica em geral e parte de advocacia, ainda é algo que eu percebo que não é tão divulgado em geral pela imprensa. Talvez por alguma pressão desses grupos econômicos, esse é um assunto que precisaria ficar mais em evidência. E aí eu agradeço você de novo no meio dessa live por aceitar participar aqui e ajudar a divulgar um tema, porque essa divulgação vai gerar uma conscientização, né, das pessoas que nos ouvem agora e uma possibilidade da gente debater e evoluir, e às vezes até pressionar para que isso aconteça. Se não acontecer, talvez via legal, que isso seja estimulado pelos próprios jurídicos, né, das grandes empresas, porque se você insistir em fazer uma cobrança sem antes esgotar as capacidades de negociação, seja via PROCON, seja em negociações diretas, e aí vem até importante que está sendo muito discutido agora, e foi muito bem escrito, né, pelo Anderson Schreiber da UERJ, tem falado muito no Migalhas, o Tartucci, o Simão, todo mundo fala, também, que é o dever de renegociação, que é essa expectativa que, em geral, a gente tem e que deveria ser cumprida, que as partes, em qualquer tipo de relação jurídica ou contratual, tentem algum tipo, né, de tentativa de conversa. É claro que não há aí uma obrigação de negociar no final, mas os canais de aproximação, isso tem que ser feito. E até uma forma de gestão de crise. E durante um tempo, quando o escritório tinha, né, uma vertente mais empresarial, várias vezes eu percebia que faltava, às vezes, um canal fácil de negociação antes de já judicializar. Só que a cultura, muitas vezes, por qualquer razão, ou por várias delas, a gente já tem uma cultura mais de demandar, né, de já chegar e brigar. Então, acho que é muito importante que esse tipo de iniciativa seja bastante divulgado e que os próprios advogados, representantes de instituições financeiras, eles pensem melhor numa possibilidade de treinar uma certa equipe para poder fazer essa análise. Porque esse percentual de 30% ele pode ser, talvez, muito em determinados casos, adequado em outros tantos. Agora, se a maioria da população recebe uma renda muito baixa, talvez eu temo até que nem essa margem, que em geral é aplicada, ela possa ser comprometida, né, gente? Ainda mais agora com decretos, que você comentou que a maior parte desses contratos que geram superendividamento são contratos de consumo. Muitos deles hoje estão sendo, né, impactados por medidas provisórias que, tentando resguardar o setor econômico, prevêem muitas vezes devolução de valores já antecipados, né, impossibilidade de agendamento, acordo, negociação para pagamento em 12 meses lá na frente. E aí, quando é um cenário em que as pessoas têm, às vezes, dificuldade de ter recurso para bancar o dia a dia, necessidades básicas, e fica com dinheiro guardado. E aquelas pessoas que pagaram à vista, lá atrás, se aproveitar alguma questão promocional, talvez seja uma especulação de dinheiro por quem tem muito dinheiro agora e, como você disse, está apresentando margens de lucros ainda recordes, né? Justamente num cenário onde a crise é grande. Não pode ser algo que fique tão benéfico só a um setor, né? Exatamente. O que eu acho é o seguinte, inclusive é importante que se diga, né, a Comissão Nacional de Defesa do Consumidor da OAB está trabalhando com várias pessoas para apresentar um projeto, que é um projeto que busca, né, uma mediação, ou seja, uma fase, né, pré-processual, para que sejam implantados nos vários estados brasileiros, para que a gente tenha uma metodologia, porque, de fato, nos próximos meses, e não são poucos meses, eu diria que a gente tem aí talvez até mais de um ano, a gente não vai conseguir judicializar isso. O judiciário não vai conseguir dar resposta. Boa parte das vezes o que a gente tem é um problema relacionado às grandes corporações, especialmente as financeiras, porque
é interessante isso. A gente precisa ver muito pesquisa. Nós advogados e estudiosos, enfim, da área, juristas de maneira geral, a gente precisa dar uma olhada nas pesquisas. Porque o que acontece é o seguinte, a inadimplência do sistema financeiro, bancário, ela é pequena. Ela é muito pequena. Porque boa parte dos contratos são contratos vinculados. E nos contratos vinculados, a garantias, as pessoas acabam pagando. Enfim, o volume, portanto, é muito significativo. Então, a inadimplência é pequena e é estável em relação aos financeiros. Agora, o grande problema é, primeiro, em relação a determinados serviços públicos. A maior parte das dívidas das pessoas inscritas no SPC é por conta de água e energia. A maior parte das dívidas é de valor até R$1.000. Quando você fica pensando isso, né, você fica pensando, poxa, a solução não é talvez tão complicada ou tão impossível de ser feita. Porque a gente muitas vezes fica pensando, o cara está devendo 50 mil, 30 mil reais. Não é isso. A maioria das pessoas, mais de 62 milhões de brasileiros estão inscritos no sistema de proteção ao crédito e esse número vem aumentando. E a gente está com medo de ver os dados agora de maio e de junho, né, quando eles chegarem. Porque já vinha aumentando desde janeiro. Desde janeiro vem aumentando, depois de alguns recuos no final do ano de 2019, e em 2020 a gente começa a aumentar já desde janeiro, antes, portanto, da pandemia. Então, assim, são muitas pessoas que têm restrição de crédito e as pessoas precisam ser reinσeridas no mercado de crédito. E a gente tem que encontrar uma solução, e essa solução passa obrigatoriamente por uma negociação ampla. Mas as instituições financeiras, né, e aí eu falo por mim como advogado, você também deve, né, não negociam. Não negociam. A gente chega ao cúmulo de ter cliente e dizer assim, mas ele só. A moça do telemarketing lá disse que só negocia se eu atrasar. Porque enquanto eu tiver com meu pagamento em dia, o banco vai lá e não negocia. Olha o tamanho do absurdo que a gente ouve dia a dia. Então, se as instituições financeiras, que não preciso dizer o poderio econômico que tem, não mudarem o seu comportamento, e não mudaram até agora, e é essa a questão, não mudaram, aumentaram os juros para a pequena empresa e para a pessoa física, aumentaram os juros, né? Então, assim, se eles, nessa situação, aumentam os juros, porque, segundo eles, o risco de inadimplência é maior, e isso leva em consideração os juros aumentaram por conta do risco. Nessa situação, eles aumentam os juros, a gente vai realmente imaginar que eles vão ter uma outra, uma mudança de perspectiva. Os jurídicos, eu imagino até que sim, mas como é que eles vão, né, fazer isso? Porque a ordem vem, obviamente, da empresa. Então, eu não vejo como, judicialmente, a gente consiga resolver tudo isso. A gente realmente vai ter que abrir, né, uma situação que, se não for uma situação voluntária, acho que o próprio judiciário vai criar um mecanismo obrigatório, como, enfim, infelizmente a gente já vem vendo isso há algum tempo, para que essa solução passe por um filtro antes de chegar ao judiciário. É um termo esquisito, né? Obrigando uma espécie de, né, tentativa, pelo menos, de conciliação. Perfeito. Você falou uma questão, né, que é importante, que é essa questão de ter, talvez, algum filtro. Já existem, né, algumas situações que a gente está questionando, alguns juízes de alguns tribunais que demandam, primeiro, você comprovar, né, por exemplo, que você entrou no consumidor.gov.br ou que você entrou no PROCON. E há uma crítica de grande parte, né, dos advogados, do meio jurídico, que você estaria criando um empecilho que é contrário à garantia constitucional do acesso à justiça. É claro que seria ideal que todas as pessoas, antes de judicializarem, de novo, né, os alunos, os colegas advogados, a gente tem que mudar essa cultura de já direto ir para a justiça, que às vezes as pessoas se precipitam em entrar em juízo sem criar, né, bases fortes, uma base de instrução de provas que vai facilitar muito o juiz lá na frente, que eu acredito que o juiz, quando vê algo, recebe uma ação revisional de contrato, algum tipo de negociação, ele vai querer perceber se houve efetivamente, né, uma tentativa adequada de solução, se a pessoa esgotou os meios adequados, e para mim deveria contar contra a instituição financeira que resistiu injustificadamente a abrir pelo menos alguma negociação, porque você comentou uma questão e é muito importante isso, que é justamente o que eu vivenciei há muito tempo. Eu acho que tem muita gente do PROCON que pode se interessar em assistir, alguns podem estar aqui, colegas também.
Eu, durante muito tempo, lá no começo do Procon, me assustava por isso. Tinham várias ações que, quando o Procon ainda era muito utilizado para ser um instrumento de negociação. Depois houve uma orientação que o Procon não fosse mais chamado para fazer uma negociação, porque não haveria o dever legal de negociar, né, pelo credor, porque ele poderia exigir o crédito na íntegra e não parcelado, ou não mudar, né, a prestação. Mas, durante um tempo que ainda isso era livre, é uma característica bastante importante da gente do Procon, eu conseguia muitos bons acordos, em geral melhores do que as pessoas conseguiam nas agências. E isso me espantava. Falei, por que a pessoa tem que vir até o Procon? Hoje em dia, né, a teoria do desvio produtivo do tempo, do Marcos Dessone, nosso amigo colega na pós, é desviar seu tempo, seus recursos produtivos para tentar negociar numa condição que muitas vezes não é adequada, é genérica, é impessoal, para poder depois ter alguma possibilidade de negociação no Procon. É um gasto maior para o próprio banco, porque ele tem que contratar uma estrutura de advogados, ele demora mais tempo. É ruim, porque a pessoa que já muitas vezes está no limite, né, da possibilidade de pagamento, eu chamo no limite do sacrifício, pagando os seus débitos, de boa fé, ela procura a instituição para tentar fazer alguma recomposição, é o que você disse, em geral ele tem uma negativa. E por que o banco se nega? Porque o banco está ganhando ou vai ganhar os juros nos encargos do financiamento. Você não vai amortizar muito, diminuir muito o débito principal. Ao pagar aquelas parcelas de juros, de mora, o banco está tendo um lucro maior do que ele já projetou na primeira negociação. E, infelizmente, quando a gente conseguia acordos, e eram muitos, mas para as pessoas que de fato já estavam inadimplentes. Aqueles que já não conseguiam mais pagar, que já tinham seus nomes inscritos no Serasa SPC, cortado linha de crédito, cartão de crédito. Então o banco talvez entendesse que aquele é um valor que já estava meio a fundo perdido. Ele não conseguiria recuperar aquele dinheiro, ele fazia uma negociação futura com um abatimento enorme do valor da dívida atual, e às vezes eu consegui negociar várias vezes com um valor menor do que o valor da dívida principal. Então, para mim, é um contrassenso. Como que o banco, né, e é óbvio que tem uma explicação por trás da defesa do interesse do banco, mas sempre me incomodou o judiciário não questionar determinados casos de revisão onde houve demonstração efetiva de busca por alguma solução, quando há uma contraproposta de pagamento que até é próxima dos valores de parcela. E quando há uma negociação, quando existia, em geral, os bancos aproveitavam para poder ofertar uma linha de crédito muitas vezes mais cara. Ele acabava fazendo um instrumento jurídico de inovação, né, que é a extinção do contrato anterior e a concessão de um novo empréstimo. É isso que justifica, às vezes, ter pessoas que têm débitos bancários que começaram com R$1.000, R$2.000, que não conseguiram ser pagos. Elas fazem sempre acordos para poder pagar o débito anterior e contraem novos, com novos juros, e vira uma dívida impagável, né? Várias vezes as dívidas mais altas não necessariamente demonstram uso irresponsável daquela quantia. Muitas vezes é uma ciranda financeira que estimula muito isso. Você acha, Geiso, que os bancos têm alguma participação nessa questão do superendividamento? Será que eles geram, às vezes, essas situações? O que você acha dessa questão? O banco faz uma política responsável de concessão de crédito, ou às vezes na busca pelo dinheiro ele acaba empurrando as pessoas ainda mais para a situação de complicação? Esse é um dos debates eternos da gente em relação à responsabilidade das instituições financeiras na publicidade, né? Especialmente na publicidade e logo depois na concessão do crédito. Então nós temos situações, especialmente de bancos, né, que são basicamente bancos de empréstimos, né, para a população, populares, que são os que têm a maior faixa os maiores juros, exatamente por conta do risco, de publicidade do tipo, né, empresta sem consulta ao SPC, Serasa. Né, você chega lá, se você espirrar, estão te dando dinheiro. Uma vez, eu sempre tenho um amigo, eu sempre digo isso, tem um amigo que disse assim, cara, ligam pra mim e dizem assim, você quer dinheiro? Eu digo, quero, porque se alguém ligar pra mim e disser, você quer dinheiro? A pessoa diz, quero, claro que eu quero. Claro, né? E assim, a irresponsabilidade geral das instituições financeiras, ela é absolutamente danosa a uma parcela da população, que é bom que se diga. A renda média do brasileiro, ela é uma renda muito baixa. E nós temos, portanto, uma população, no geral, né, que tem uma grande, diria, né, dificuldade relacionada às consequências de um contrato de financiamento, de empréstimo.
A gente não sabe as cláusulas, né? A gente tem uma legislação consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que deveriam estar em destaque as cláusulas para facilitar, até número de letra tem na lei, né? Fonte 12, até isso tem na lei dizendo, mas a verdade é que nós temos, enquanto consumidores, enorme dificuldade de acesso à informação, então nós não somos bem informados. A lógica do consumidor em geral é isso, é a oferta. Você quer dinheiro? Quero. Ah, então aqui, assina aqui, leva, está na sua conta e a pessoa depois vai ver que o negócio não tem fim. É o que acontece muitas vezes com o crédito consignado, com o cartão de crédito consignado. Os caras inventaram em cima do consignado um cartão de crédito que a pessoa acaba não pagando nunca, porque acha que está pegando do consignado, quando na verdade está pegando o cartão de crédito e aí os juros são maiores. É uma loucura isso, né? Dizem que os banqueiros, né, no Brasil são os melhores do mundo. Ou eles são os melhores do mundo para tirar as maiores margens do mundo, ou nós temos a pior legislação e controle efetivo desta pilantragem, desculpe o termo, que é feita em muitos contratos do sistema financeiro, porque não tem outro nome para dar, né, a isso. Então, é importante que a gente entenda. Existe uma pesquisa, que é uma pesquisa muito interessante da Confederação Nacional do Comércio, de Bens, né, e Turismo, que é a PEIC, P-E-I-C. Inclusive, quem tiver curiosidade, vai lá no site, é P-E-I-C, PEIC, bota PEIC CNC que você acha. Né? E você vai ter uma série de dados. E os dados, eles estão ficando mais complicados com o passar do tempo. Está crescendo o número de pessoas que diz que não terão condição de pagar a sua dívida. Por exemplo, hoje que eu digo é março, porque o de abril ainda não saiu. Em março de 2020, 10,12% das pessoas dizem que não terão condições de pagar essa dívida. 10,2%. Em março do ano passado, março de 2019, lembrem que em 2019 a gente veio de 2 anos, né, aliás, de vários anos de crise econômica. Né, 2016, 2017, 2018, né, melhorou um pouco, mas 2019 a gente vinha com grandes problemas. Era 9,4%. Aumentou 1% das pessoas que foram entrevistadas, em média, que não vai ter como pagar suas contas. Isso significa o superendividado. É esse o público que a gente está, no tema geral, falando. E a renda do brasileiro, como eu falei, é muito baixa. Os dados do IBGE também do ano passado vão dizer que a renda média daqueles que têm algum tipo de rendimento é 2.340. Daqueles que têm algum tipo de rendimento. Então você tira criança, tira pessoas que não estão em idade economicamente ativa. A renda per capita brasileira é de R$ 1.439, né, se a gente contar todos os 210 milhões de brasileiros. Há uma desigualdade enorme. Então, a gente está falando de dívidas muitas vezes pequenas. Se o Estado e os, obviamente, atores, né, principais, os players, né, o pessoal do mercado, especialmente do mercado financeiro, se comprometerem, né, a resolver, a gente resolve em grande parte. É como você falou, muitas vezes os bancos vão lá e dão desconto menor do que a dívida originária, porque eles sabem que já perderam. Então, talvez seja o caso da gente bradar em todos os momentos que a gente tenha, dizer o seguinte: já perdeu, está perdido. Ou vocês vêm para negociar porque já está perdido, ou vocês não vão ter nada. Porque a questão é essa. As pessoas não conseguem mais pagar suas dívidas. E isso, infelizmente, acredito, vai piorar nos próximos meses. É verdade. Então hoje vou chamar a atenção para um artigo que foi escrito, né, pelo Wilson Belchior e também em conjunto com o Leandro Carvalho, né, que é nosso querido também. Até saudar aqui, né, o Vitor Guglinski, o Palomares, e os demais colegas que de repente eu não vi, porque a letrinha está pequena, que a gente vai falando aqui, nem sempre eu consigo acompanhar. Essa é uma tarefa minha, né, que como anfitrião vou tentar ainda passar nesses minutos finais. Eu combinei com o Jason hoje, a gente tenta terminar a live até mais ou menos às 17h50, então acho que a gente ainda tem próximo de 10 minutos para trocar uma ideia aqui. Vou reproduzir nesse artigo, e depois eu passo o link para vocês, e comentou o seguinte: olha, a Confederação Nacional do Comércio, Bem Serviço e Turismo divulgou pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor apurada mensalmente desde janeiro de 2010, e dados coletados em todas as capitais do Estado e do Distrito Federal, revelando novo recorde histórico em abril de 2020, de acordo com o qual 66,6%, então 2/3 das famílias brasileiras relatam ter dívidas,
representando um aumento de 0,4 pontos percentuais em relação ao mês anterior e 4% de aumento relacionado no ano passado. Ele comenta sendo que 15,6% do total dessas famílias se declarou muito endividada e outras 23% mais ou menos endividadas. Então, num total de 2/3 da população, você tem 40% que se declarou, né, em dificuldades. Você acha que esse problema vem também, Gilson, de uma cultura que não tem muito estímulo no Brasil de educação financeira? Você acha que se a gente tivesse, de alguma maneira, alguma política governamental nisso, talvez esse quadro fosse um pouco diferente? Você acha que esse talvez já ajuda? Eu acho o seguinte, eu acho que a educação financeira é sempre, né, bem-vinda. Ela é necessária, não é só bem-vinda, como ela é necessária, né? Nós temos vários déficits de educação em várias áreas e esse é um delas. Nós não temos uma cultura específica de educação financeira e ela precisa ser construída, né? Portanto, eu acho que isso é um ponto relevante. Mas eu digo outra coisa. Pela renda média que o brasileiro tem e pelos juros praticados no Brasil e a forma como esses créditos eles são ofertados, vou dizer, não tem educação financeira que dê jeito. Não há educação financeira possível com juros de 16% ao mês no cartão de crédito. Essa pesquisa mesmo que você mencionou, que nós conversamos aqui, né, ela vai dizer que as pessoas, 78%, mais 78%, que tem uns percentuais, né, uns décimos aí, relacionados à dívida, é de cartão de crédito. 78% das dívidas totais é cartão de crédito. E aí a pesquisa faz aqueles que ganham até 10 salários mínimos de renda familiar e os que têm mais de 10 salários mínimos de renda familiar, e obviamente a composição vai diferente. Os mais pobres têm problemas mais relacionados a carnê, e os mais ricos têm problemas relacionados a financiamento de casa e financiamento de carro. Então, por maior que a gente tenha educação financeira, eu acho que a lógica, muitas vezes, da gente é dizer assim, bom, nós, consumidores, temos o nosso grau de responsabilidade. E temos. Mas talvez a gente deva também insistir no seguinte, e eu não estou dizendo aqui que tem santos e demônios, não é isso, não. Mas a gente deve insistir que o problema maior, são eles, são os fornecedores, e eu não estou dizendo todos os fornecedores. Eu não estou falando da escola, sabe, pré-escola, que tem ali uma escolinha com 8 professores, e uma pequena padaria, né, uma pequena barbearia. Não é deles que a gente está falando, da lavanderia que você parcela, não é deles que você está falando. Né? A gente está falando dos grandes, das instituições financeiras. Então, assim, quem tem que sofrer algum tipo de responsabilização imediata são os bancos. A partir daí, aí a gente reconversa, né? Então, enfim, a gente lê muita coisa sobre a mudança da postura de determinados bancos ou do sistema financeiro de países que passaram por guerras e como os bancos né, acabaram mudando depois da guerra por uma questão óbvia, é isso, né? Você tem que mudar. E obviamente eu não estou querendo fazer nenhuma comparação, mas quem sabe a gente agora não tem uma janela de oportunidade, uma expressão tão bonita essa, né? Ou uma porta, ou sei lá o quê, uma parede inteira aberta de oportunidade, para que as instituições financeiras mudem o seu comportamento, porque elas precisam ser responsabilizadas. Concordo plenamente, parabéns. O que você disse, assino embaixo. Já há muito tempo a gente vem percebendo que esse direito, né, de empreender tem sido exercido de maneira extremamente abusiva. Então, se de um lado a livre iniciativa é base, né, do Estado Democrático de Direito, do sistema capitalista, a gente tem no artigo 170 a proteção constitucional, porque eles vão gerar, né, oportunidades de emprego, vão gerar tributos, circular riquezas e permitir o desenvolvimento, né, da economia. De outro lado, também há uma proteção do consumidor enquanto agente, né, vulnerável, hipervulnerável nessas questões do superendividamento, tem que ser levado em consideração. E eu não vejo também, assim como você, muitas vezes, eu não quero também generalizar, que o judiciário tem enfrentado de maneira adequada as análises de ações revisionais, sem adequada análise não só da formação do valor do débito, o custo de captação no spread bancário que justifica o repasse tão alto,
nem pela questão formal da ausência de informações. Porque a gente vê hoje em dia, muito embora os tribunais já tenham compreendido que é abusivo o envio de cartão de crédito sem solicitação, que já existe essa prática abusiva desde sempre no artigo 39, inciso 3, já tem súmula que entende que geraria dano moral a aplicação nesse sentido, só que na prática a gente não percebe que eles, no caso concreto, no julgamento, a maioria não leva muito isso em consideração. É mais a questão de uma análise formal do contrato, se o consumidor aderiu, se supostamente ele teve alguma assinatura, sem levar em consideração o estado de necessidade, como você disse, as ofertas irresponsáveis de concessão de crédito, que muitas vezes geram o superendividamento, porque as pessoas tomam crédito para satisfazer necessidades pessoais e muitas vezes sequer são orientadas desses encargos. A lei melhorou um pouco na questão da informação, e você bem disse, no tamanho da fonte da letra, né, número 12, porque antes eles usavam uma letra que você tinha que usar o telescópio Hubble, do espaço, para poder enxergar. Tem esse dever de clareza, mas a pessoa tem que ter um consentimento informado, né? Ela tem que contratar eventual débito com toda essa informação. E os meios tecnológicos hoje em dia, muitas vezes, eles empurram a pessoa com um crédito muito fácil, e recebe, como você bem disse, quem quer dinheiro, recebe SMS, você recebe no meio de um e-mail, já tem aquela captura informal no meio de um anúncio da internet, aparece lá um banner, no jornal da televisão você tem o marketing institucionalizado, nem sempre com a clareza devida. Então, concordo completamente com você nesses aspectos. Antes já de devolver para você, para a gente já começar nessa retinha final, quero só saudar de novo alguns dos que nos acompanharam aqui, né? Professora Valéria Bononi, o Cássio, eu dar um abraço especial aí, alguém que está na audiência, a audiência tem 4 anos de idade, meu sobrinho Pedro, que está com a minha irmã, eu soube aqui, ó. Um beijo, Pedrão, Gabi, saudade do isolamento aí, que a gente vai completar no Rio quase 60 dias, né, nesse momento, então é uma oportunidade boa da gente estudar, de compartilhar conhecimento, um pouquinho, né, que eu aprendi, os contatos que eu tenho, de tentar disponibilizar para melhor conscientização. Porque essa crise, talvez, como você bem disse, seja uma oportunidade, né, de um horizonte jurídico melhor, talvez não por iniciativa própria das instituições, viu? Isso eu não tenho muita esperança, mas talvez porque as pessoas melhor informadas, muito fruto desse tipo de iniciativa que a gente está tendo, as aulas compartilhadas, elas no mínimo compreendam e saibam que há um instrumento possível de combate que tente equacionar, né, os deveres envolvidos, que permita esse pagamento, que tem muita gente que quer pagar. Conheço várias vezes você também, muita gente que fica sem dormir por uma cobrança indevida pequena, de R$100, enquanto tem gente que dorme o melhor dos sonos, devendo milhões. Então, eu acho que tem que existir também o equilíbrio desse setor financeiro, você bem colocou, não vou dizer, uma intervenção talvez do próprio Estado, do Poder Judiciário, para impedir um pouco o abuso nesse direito de ter esses lucros. Porque o lucro, quando ele é obtido através de um meio ilícito ou através de uma posição dominante, eu acho que ele não se justifica. E numa reconstrução de uma sociedade como agora, a gente tem que ter mecanismos um pouco de controle. Então, Geison, eu queria já te agradecer imensamente pela oportunidade, né, da tua presença aqui. Tem perguntas que eu vou encaminhar e não vai ser uma primeira oportunidade. Já quero dizer já umas questões de um projeto que a gente tem, né, de um webinar em breve, mais amplo, para poder discutir isso tudo. Então, acho que esse meio tempo que a gente teve dessa parada, ficar em casa, tem um lado positivo, para que a gente tente dar uma contribuição numa reconstrução de um novo cenário. Então, eu deixo agora as palavras para vocês, já agradecendo a todos que aqui compareceram, dizendo que a live vai ficar gravada nas 24 horas depois que terminar, e que outras oportunidades terão, gente. Então, já coloca você, fica à vontade pelo tempo que você disponibilizar aí, para poder encerrar, já agradecendo novamente essa excelente oportunidade. Tiagão, antes de eu palavras finais, eu gostaria de dizer uma coisa. O judiciário pode, né, fazer, eu acho que fazer muito. Só que eu acho que, aí vem uma crítica, óbvio, que o judiciário tem que pensar diferente do que vem pensando até agora. O judiciário pensa que ações de consumo, elas são ações, correto? São ações de massa. Então ele rechaça, regra geral, né, qualquer ação de massa, porque obviamente isso tranca, né, o sistema, atrapalha o lado deles, tranca o sistema judicial, e realmente boa parte delas de pequena complexidade, de valores pequenos, tá tudo correto aí. E aí o que é que eles fazem? Eles muitas vezes dão decisões, né, que não punem o fornecedor que está agindo de má fé,
né? E com a história do tal do mero aborrecimento, né? Que inclusive foi objeto de campanha, nosso querido Palô, né? O doutor Palomares, né? Um dos que pensou na campanha, enfim. E com isso, eles não punem o fornecedor. E o grande fornecedor continua fazendo a mesmíssima coisa. O que se poderia mudar agora? Bom, já que vamos chegar a várias ações, não há boa-fé dos bancos. Mas olha, não há nenhuma boa-fé. Em outras palavras, há má-fé de boa parte das instituições financeiras, como você falou, que ignoram o dever de renegociar, que ignoram, né, as possibilidades, e que ignoram os contratos sobre os contratos, as inovações com o contrato mais caro, que ignoram a publicidade responsável. Ou seja, tem que punir com dano moral mais alto, porque para os bancos isso é um dano eficiente. Eles estão pagando esse dano moral, desculpa, porcaria aí de qualquer jeito, para eles é mais barato. Ilícito lucrativo, né? Perdão. Exato. Eles não vão contratar ninguém, eles não vão aumentar o quadro de funcionários, eles não vão melhorar o call center se o judiciário continuar na mesma postura, evitando ação judicial. Então tem que mudar também a postura, tem que punir, começa a punir alto, e aí a gente vai ver como os bancos vão colocar no papel e vão dizer, opa, a gente tem que mudar esse tipo de contrato, a gente tem que realmente abrir um setor de renegociação, e não me importa o custo disso, porque as instituições financeiras, elas precisam dar essa resposta para o brasileiro. E aí não é só a pessoa física não, é o pequeno empresário, é o médio empresário e é até o grande empresário também, que não tem acesso a crédito em condições minimamente razoáveis no país. Né? Mas vamos lá, palavras finais. Falei demais, a gente já está passando. 60 dias sem Mengão, Thiago, aí? Pois é, cara, do desespero. Nem os programas de televisão tem mais, eu fico assistindo os finais, repetindo. Já viu quantas vezes a final da Libertadores? O doutor Cássio lá de... O doutor Cássio deve ter assistido umas 15 vezes. De uma vez, viu? Por aí. E a vontade de pedalar agora é só virtual, entendeu? Tá bravo aqui. Então, assim, Thiago, olha, gostaria de agradecer. Essa é um tipo de coisa que a gente tenta fazer também, ou seja, se fazer circular conhecimento, ou seja, nossa área, para tentar de alguma forma ajudar, antecipar algumas coisas que eventualmente, né, vão acontecer para os nossos colegas e para as pessoas que, enfim, não são da área do direito, mas que estão ouvindo a gente. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez e dizer que eu estou sempre à disposição. Foi um prazer enorme, né, de alguma forma colaborar para essa nossa quarentena, para a gente, né, discutir e aprender, discutindo e aprendendo, né, nesses momentos. Muito obrigado mesmo, beijo para todo mundo. Valeu, gente. Então, muito obrigado. A gente vai encerrar agora. Foi uma iniciativa que a gente tomou com urgência, mas tem, né, o apoio, que é bom de divulgar, que isso se multiplique, né? Mais gente faça, que as universidades façam. Então, a Cândido Mendes, a Comissão de Defesa do Consumidor, após aqui do Rio, da ESA, OAB Nacional, uma iniciativa em conjunto, e que isso seja mais frequente e que eu possa tê-lo novamente aqui num período em breve, tá bom, meu amigo? Um abraço de verdade. Um abraço, foi muito esclarecedor e muito valiosa a sua contribuição. Obrigado a todos que nos acompanham e até uma próxima oportunidade. Abração. Tchau.